Quero novamente saudar os irmãos com a paz do Senhor, os amados irmãos que chegou, né? Obreiro, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados, como nós estamos falando no decorrer da nossa estudo na revista, falando sobre promessas. Logicamente, não falando promessas do homem, porque o homem não cumpre as suas promessas, a sua palavra, ela não tem certeza. Mas, como diz o texto, o homem, ele faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, o nosso estudo é voltado para as promessas do Senhor. Promessas divinas, que é do Senhor. As promessas divinas. Então, nós estamos falando aqui a respeito daquilo que Deus, Ele determinou. Então, já vimos aqui no decorrer da nossa revista as promessas de Deus, né, de eleição, as promessas direcionadas para o povo de Israel, as promessas direcionadas para a igreja, promessa de salvação, e hoje, meus amados irmãos, iremos falar das promessas divinas de Deus a respeito de curas divinas. Curas divinas. Então, a palavra-chave é cura divina. Vamos ser rápidos, meus amados irmãos, na aula de hoje. Não quero enfadar meus amados irmãos, não. Quero deixar os irmãos bem à vontade hoje para fazer algumas perguntas. Não sei se os irmãos estudaram. A irmã Daiane se estudou, passa a semana estudando. Fazer umas perguntas para os irmãos. Vamos para a nossa revista, introdução da nossa revista. Mas antes de nós entrarmos aqui na introdução, vamos falar aqui apenas rapidamente a respeito do texto que foi lido, né? Isaías 53. Não sei se você prestou atenção, mas estava se referindo da pessoa bendita de Jesus, né? Jesus veio, saiu do seu trono, né, que nós sempre falamos, desceu e diz a palavra que o Verbo se tornou carne e habitou entre os homens. E diz aqui o texto que ele não tinha esta boa aparência que hoje a mídia ou a internet ela deixa, né, aquele homem de olhos azuis com o cabelo louro, branco. Porém, amados irmãos, diz o texto que ele não tinha formosura. Ninguém se agradava no seu aspecto, porque era um homem comum, meu amado, como os demais. Até que quando foram prender Jesus, os soldados ficaram ali indecisos quem era quem, porque era um homem comum. Não era um homem, como diz as fotos, né? Os desenhos que fazem a respeito de Jesus, mas a palavra, ela está diante dos nossos olhos e ela está nos ensinando que ele não tinha esta tal formosura, ele era desprezado, ele era indigno e não fizemos acaso algum a respeito dele, assim diz o profeta Isaías. Isso Isaías vendo Deus revelando a Isaías o que iria acontecer há muito tempo depois. Está falando de Jesus, que ele não tinha esta aparência que hoje fala. Sim, agora sim, ele foi transformado, né, novamente com um corpo de glória, deixou essa carne e foi transformado com um corpo de glória. Agora você vê ele como um Deus resplandecente, onde é qual o próprio João, no livro do Apocalipse, vai dizer que ele tinha uma face resplandecente, com os olhos como chama de fogo, uma espada aguda sair da sua boca, os seus pés como um latão reluzente, um homem semelhante, brilhante. Então hoje sim você vê, diante da Bíblia, ela nos ensina. Mas no tempo que Jesus estava sobre esta terra, ele era um homem comum, sofredor, que trabalhava, está aqui escrito, era desprezado, indigno. Ele era experimentado no trabalho, no sol quente, porque você vê, meu amado irmão, que não condiz
o que o povo criaram, né? A foto. Você pode ver que o povo lá do Japão tem os olhos empuxados. Lá da África é diferente, é um povo moreno. E aqui no Brasil é mistura de raças, né? Tem branco, preto, baixo, alto. Os Estados Unidos, na Islândia, lá você vai ver uns altos, louros, os olhos azuis, as mulheres, os olhos azuis, loura. Então, cada país tem a sua raça, a sua forma. Então, lá em Israel, é um povo assim, meio pardo. Então, não tinha formosura essa como eles ensinam atualmente, né? Então, ele era desprezado. Mas, o nosso intuito aqui não é mostrar o aspecto de Jesus. Mas é o que está escrito aqui no texto, ó. Deixa eu procurar aqui. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. De quem eram as enfermidades? Era nossa. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou e foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelo seu ato, nós fomos sarados. Então o profeta, antes mesmo do Messias, que é Jesus Cristo, vir sobre esta terra, tinha uma profecia voltada para Jesus. E quando Jesus vem a esta terra, aqui você vai ver Mateus falando o cumprimento daquilo que o profeta Isaías disse, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. A cruz do Calvário não era para Jesus. Cada um nós tínhamos que levar a cruz, ser sacrificado. Mas Jesus fez este ato. Ele veio com um cordeiro imaculado e sacrificou, foi sacrificado em prol da minha vida, da tua vida, dos pecados, das doenças, das enfermidades. E Deus agora deixou, diz o texto, a palavra de Deus, que a misericórdia de Deus passou a reinar sobre esta terra. E nós hoje, nós temos esta misericórdia na nossa vida. A respeito de doenças, a respeito de enfermidade, promessas. Promessas é aquilo que Deus faz, ou fala e faz. Aquilo que Deus fala e faz. Promessas é aquilo que Deus ele realiza. E voltar para a cura, acreditamos que Deus ele fez algo importantíssimo que está durante a nossa revista. O que foi? Ele curou o quê? Fisicamente e mentalmente. O que quer dizer isso? Levou sobre si as enfermidades de juízo do corpo, esse corpo carnal, mas também a enfermidade espiritual. Nós fomos libertos da opressão maligna do diabo. Então nós fomos o quê? Fomos libertos de doenças, de enfermidade. Diz o texto que ele levou sobre ele, lá no ato da cruz do Calvário, essas enfermidades. Isaías falou, Mateus confirmou, e Tiago, ele complementa a respeito de enfermidade. Está alguém enfermo? Está alguém doente? Chame quem? Os presbíteros da igreja. Ele vai fazer o quê? Ele vai orar. E ungindo com azeite, em nome de Jesus, e a oração da fé salvará aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Até pecado tiver cometido, serão perdoados. Então, nós cremos no poder da oração. E vamos ver, durante a nossa revista, a nossa aula de hoje, que Cristo, ele veio trazer algo maravilhoso para nossas vidas. Veio trazer curas, veio trazer salvação, transformação, ele veio trazer o renovo, ele veio transformar aquilo, até eu me lembro agora da mensagem de hoje, aquilo, Deus escolheu aquilo que não tinha valor e passa a ter valor, aquilo que
que era desprezado, agora, meu amado irmão, temos valor diante de Deus. Mas no ato aonde? Na cruz do Calvário. Você vai ver aqui na revista Introdução, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele realizou uma obra completa. De quê? De salvação. Essa obra efetivada por ele, feita, realizada por Cristo, agora nos autoriza a clamar, por quê? Pela cura. Então, no ato, na cruz do Calvário, nós temos hoje a liberdade e o acesso de clamar por um enfermo. Vamos ver no texto em 1 Coríntios, se não faz memória, capítulo 12, vai falar sobre dons. E um dos dons relacionados aos 9 está o dom de curar. Então, essa pessoa recebe o quê? Uma dádiva. O que é uma dádiva? Um presente do Espírito de Deus através do Espírito. E eu tenho hoje, você tem hoje a capacidade de adquirir o dom de curar. Você cura no nome de Jesus. Nós temos acesso aos céus e Cristo, ele realizará esta cura. Então, meu querido, nesta lição nós veremos o quê? O plano divino, né? O plano do Senhor desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura, sim. É bom lembrar, meus amados, eu acredito que os irmãos aqui, eu já peço essa primeira pergunta Jesus, ele realizou muitas curas. Ele operou milagres. Ele realizou sinais e maravilhas. A pergunta que eu quero lançar para os meus amados: citar alguma cura efetuada por Jesus Cristo. Jesus cura sim. Diz a palavra que ele é o mesmo Deus de ontem, é o de agora e de eternamente. Da mesma maneira que ele operou no passado, ele opera hoje e eternamente. Alguém pode me dizer, citar alguma cura feita por Jesus? Jesus fez um milagre, uma cura. O cego estava cego que não via. Foi o lodo, passou no olho dele e depois aconteceu o quê? Ele foi curado. Ele não enxergava, era cego e passou a enxergar. Quem foi que fez? Jesus. Jesus curou. Paralítico, 38 anos, vivia enfermo, diante do tanque, né? Mas quem curou não foi ele descendo nas águas, porque as águas eram agitadas e quem pulasse primeiro era curado. Mas quem chegou lá e mudou a situação daquele paralítico? Jesus. Então Jesus curou, tem um poder. Tem mais? O filho da viúva de Naim. O que foi aconteceu, irmã Desiane? Um filho da viúva de Naim, Jesus foi lá. Eram duas multidões. Uma vindo chorando e as dos discípulos com o povo alegrando, porque onde Jesus passava, o milagre acontecia. Então essas duas multidões se uniram. O que foi acontecer com o filho? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Não, Jesus. Próprio Jesus. Jesus operou. Próprio Jesus. Vamos pronto. Vamos muito mais não. Ontem. Fala sempre quando ele cura. Quando ele faz o batismo, ele diz a profeta de saúde. De ontem. A mensagem de ontem. Fundo de sangue. A mulher chegou lá, tocou na vestes de Jesus, né? Fez amigo, foi seu amigo, sim. Jesus, ela curou. Ela foi curada através de quê? Da fé dela. Lógico, meu amado irmão,
e irmã Desiane, que toda a cura vem de Deus, mas devido à nossa fé, acreditando naquilo que pode ser realizado, pode acontecer. Eu falo rezador, né? Hã? Rezador. Ele fala rezador, ele reza lá e a pessoa vai. Exatamente. Ela está tão focada, acreditando lá no rezador, que ela vai dar com a fé dela. Se eu for ali, eu vou ser curado. E ela, o inimigo, né, vai enganar ela. Não, quem fez foi o curador. Mas sempre que a fé dela rompeu e foi curada. Então, meu amado irmão, Jesus curou sempre em Jericó, né? Jesus curou quem mais? Ressuscitou a filha de Jairo. Então, foram muitos os milagres de Jesus. Então, Jesus cura. Jesus cura. Então, como a Bíblia ela deixa bem claro que tudo é da permissão de Deus, Jesus operou no passado, e quando nós dizemos opera hoje, né? Umas pessoas dizem, será que Jesus cura? Aí é a segunda pergunta que eu vou lançar para os irmãos. A segunda pergunta é, nós vimos que Jesus curou lá, né? Na época lá dos discípulos. Agora a pergunta é, você já viu algum milagre acontecendo nos dias de hoje? Uma história aí que você saiba que aconteceu? Ou mesmo você foi curado de uma enfermidade? Eu ia ter filho lá. O esperma Aí. já estava com você. Foi transformado aí. Jesus purificou Todo mundo começou a viver. Foi. Poder de Deus. Então é um milagre, né? Então nós somos curados e hoje nós vemos milagres. Logicamente, e temos que colocar na nossa mente, não, eu vou orar e aquela pessoa ali vai ser curada, mas não é assim, dessa forma. Exemplo do cérebro do centurião da igreja, tinha viciado na fé. A fé do centurião, né? O servo dele foi curado através da fé do centurião. Então a fé é. Então, meu amado irmão, vai ter um momento que você. Vou contar um testemunho aqui. De uma pessoa que eu escutei essa história, um amigo meu contou. Eu já contei aqui e vou contar novamente. Este homem era pastor. Ele tinha o dom de curar. Sendo que é Deus que realiza, mas ele é uma ferramenta, um instrumento na mão de Deus. O pastor, ele curava, ele tinha um dom. Tinha uma pessoa enferma, ele tacava a mão e aquela pessoa era curada. Então era uma facilidade. Para uns era impossível, era difícil, porque a pessoa não tinha este dom. Então um dom é um presente de Deus, Deus dá aquele dom. Aí esse pastor curou, realizou muitos milagres. Diz que ele até ressuscitou. Aí eu já não sei se é verdade, mas ele orou e a pessoa ressuscitou. Mas legal, mas o convite não tira a fé, não. Porque o profeta vem chega a mim e diz assim, ó, hoje Deus está te dando um dom de libertação. Aí eu vou ter fé e procurar, a me especializar e começar a falar sobre o nome de Jesus. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios. 1 Coríntios 12. Os dons do Espírito de Deus. 12, versículo 11. Sendo que no versículo 8 até o versículo 10 está falando dos 9 dons. Mas no versículo 11 vai dizer, ó. Mas é o mesmo Espírito que opera em todos os dons, segundo aquilo que Ele quer operar. Então, é o Espírito de Deus que usa devido à nossa fé, exatamente. Na fé, porque assim, Mas tem o dom, mas não quer usar. Bem, não vai acontecer nada. Mas para me receber o dom, eu não vou receber. Eu vou sentar aqui e vou receber o dom. Porque assim, O dom é adquirido. porque tem gente, cara,
ajudar, mas como já vi pessoas que têm dom de falar em línguas, pessoas que realmente vai lá, fala, e acontece, mas outros. Então, exatamente, ó. Porque não adianta ser. Deus, o profeta, ele diz que Deus está dando um dom, né? Mas se a pessoa ficar assim, de braço cruzado, pode ter certeza, é da mesma maneira, muitas pessoas se enganam, mas até o céu é tomado por esforço. Não, eu vou aceitar Jesus, ponto. Não é só isso. Vai ter o quê? Renúncia. É uma das lutas mais complicadas que a gente tem, travada, é a renúncia. Porque a nossa carne quer fazer uma coisa, mas a palavra de Deus não é assim, não é desta maneira. Então nós temos que renunciar a muitas coisas para estar no céu. Lógico que a Bíblia vai dizer que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas eu tenho que perseverar em obediência no que a Bíblia ela fala e onde os pregadores, o pastor está dizendo, vive em obediência, vive em santidade. Para nós um dia estar com Deus é preciso o quê? Viver em santidade, viver em obediência, não vivendo a nossa vontade, mas fazendo aquilo que Deus. Hoje, meu amado, o apóstolo Paulo, hoje nós vemos o quê? Que a pessoa quer viver da maneira que ela quer, mas o próprio apóstolo diz, eu sou escravo da palavra. O que é isso? Eu vou obedecer a palavra. Aí ele diz assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não faço mais as minhas vontades, mas eu faço a vontade de Deus. Então, escravo da palavra é o quê? Ela está dizendo, faça isso. E eu tenho que fazer. Não vou fazer isso não. Não, isso aí não vai não. Então, nós não temos esse poder de dizer o que é e o que não é. A única coisa que nós temos que fazer é obedecer. É aquela palavra de Deus que fala que é a minha coisa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então quer dizer, essa passagem é tão interessante que nós vamos o quê? Trazer uma alusão, uma comparação de Jesus. Jesus não pegou a cruz e levou? E foi até onde estava determinado. Assim nós pegamos a nossa cruz e vamos seguindo até o destino final. Negando a si mesmo, fazendo a vontade de Deus. Então, Jesus curou nossos ovelhas fiel, né? E curaram Jesus. E outros tantos. Sim, eu nem terminei a história, foi? O pastor, ele tinha um dom, ele curava mesmo. Mas nem tudo é aquilo que eu quero. Aí aconteceu o quê? Você que o pai dele, olha, a pessoa que mais amava, ficou enfermo. E ele orou uma vez, e nada aconteceu. Buscou em jejum, em oração, em monte, orando pelo pai dele, e nada aconteceu. O que aconteceu? Que o pai dele chegou a aparecer. E quando o pai dele aparece, ele não estava preparado, e ele se afastou do caminho de Deus e morreu desviado. O que nós aprendemos disso? Isso serve de exemplo. Não está naquilo que eu quero. Meu pai está enfermo, minha mãe, meu irmão. Eu vou fazer jejum, vou fazer a oração. Eu não vou faltar, não dei um culto, vou estar lá direto. Posso fazer tudo. Mas aquilo que Deus determinar, está determinado. Então não é na minha vontade. Se Deus, a nossa oração, se eu te peço, cura esta enfermidade. Eu peço, Senhor, cura esta enfermidade. Mas não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que tu quer. Então o desejo bom é o quê? Curar. O desejo bom é que ele venha sobreviver, venha viver. Mas é Deus. Está na vontade dele. Se ele curar, ele é Deus, né? Se ele não curar, continua sendo o Deus. Porque ele que comanda, ele que manda, ele é o dono de tudo, ele que ordena. Nós somos o quê? Como eu sempre falo e repito, nós somos apenas instrumento das mãos de Deus.
As pessoas querem fazer o quê? Cruzar os braços. Não quer ser instrumento. Mas nós somos instrumento de Deus. Quando eu digo assim, eu vou fazer no nome de Jesus, eu estou se tornando uma ferramenta de Deus. Não vou fazer hoje visita. Hoje eu vou evangelizar. Não precisa necessariamente você entrar em contato. É bom entrar em contato com o pastor, com o presbítero, com o obreiro, o diácono e dizer, eu vou ali fazer a obra de Deus. Não precisa, mas tem pessoas que acham mais confiável, né? Pedir assim um auxílio, uma direção, aqueles que estão à frente. Mas se eu tenho a oportunidade de estar pregando ali, não vou pregar aqui com o meu vizinho, eu estou sendo o quê? O instrumento de Deus. Quem vai curar é Deus. Se eu vou lá visitar ele, está enfermo, vou orar, eu estou sendo ferramenta de Deus. As pessoas hoje não querem ser ou se tornar ferramenta de Deus. Amém? Jesus cura ou não cura? Mas ele faz a vontade dele, não a nossa. Então, ele faz a vontade dele. Então, aqui, meus amados, nós vemos o quê? O plano de Deus da cura mediante o Calvário, né? O Calvário. No primeiro ponto, nós vamos ver o quê? A promessa bíblica da cura de Deus. Vamos ver em Isaías 53, que é a profecia do Senhor Jesus, que o Messias, né? O Cristo de Deus, ele foi pregado na cruz do Calvário para trazer redenção, e lá no Calvário foi operado o quê? De maneira completa e perfeita e plena, redimindo e libertando o povo, né? Então o salvo, ele também, o salvo, recebe o quê? Recebe a cura de enfermidade e doença por causa da obra feita por Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos foquem aqui, ó. Foquem aqui. Continuando aqui com nós começamos. Jesus nos deu este acesso de receber e de efetuar a cura através do Calvário, viu? Tudo começou lá, na obra do Calvário. Então, olha só. Jesus, ele sofreu em nosso lugar o sofrimento físico e o espiritual. E por isso a obra da salvação é completa. Então o evangelista ele afirma o cumprimento da profecia de Isaías a respeito de Jesus, que ele tem o poder de salvar e de curar. Olha, o Senhor Jesus, ele sofreu em nosso lugar o sofrimento físico e o espiritual. A obra, ela foi completa e confirmou a palavra de Deus no Novo Testamento através do evangelista de Deus em Mateus 8:17. Então, aqui nesse primeiro ponto, rápido, fala da confirmação de Jesus e da obra na cruz do Calvário, que trouxe o quê? Salvação e cura para o povo de Deus. Segundo ponto, o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus apresenta o quê? Que o Senhor Jesus, ele cura. Mateus 8, que Jesus vai curar quem? A sogra de Pedro. Vai falar sobre cura, né? Logo após, Jesus vai o quê? Expulsar ele expulsa os demônios e faz o quê? Cura. Mas é interessante, não sei se você percebe aqui, ó. Depois da cura da sogra de Pedro, ele vai o quê? Ele vai expulsar demônios. Porque o demônio, ele tem o poder de lançar enfermidade. Sim ou não? Sim. Qual é a referência bíblica? A mulher que vivia, ela tinha uma enfermidade. Ela vivia
Encurvada. Ela vivia encurvada. Então aquela ali não é de nascença. Ela adquiriu através da enfermidade do inimigo. Então, enfermidade operada pelo inimigo. Mas tem a enfermidade física, né? Adquirida no decorrer da vida, né? Onde é que está isso? Que adquiriu na sua. Quando ele nasceu. Vemos que a mulher ela adquiriu. Adquiriu, né? Adquiriu. Vemos que a mulher ela adquiriu durante a sua vida. Então, um espírito de enfermidade, né? Vou anotar, deixar aqui para os irmãos não se esquecerem. Então, as doenças, enfermidades, né? As doenças, que é a enfermidade, ela é operada pelo inimigo. O inimigo tem esse poder, viu? De colocar em enfermidade. 2 exemplos. A mulher que vivia encurvada há quantos anos? 18 anos, né? Vivia encurvada. Aí Jesus foi e trouxe libertação para ela. Então, aqui nós vemos, Jesus ele tem o poder de expulsar os demônios que causam essas enfermidades. Mas, João, capítulo 9, vai acontecer o quê? De um jovem cego, né? De nascença. Então, ele não adquiriu nem por causa da sua família, dos seus pais, mas ele nasceu ali com aquela enfermidade. Então, tem 2 tipos de enfermidade: colocada pelo inimigo e aquele que nasce enfermo. Agora a pergunta é: aquele que adquiriu essa enfermidade durante sua vida, né? Abriu uma brecha para a enfermidade. A enfermidade entrou espiritual. Essa enfermidade ela pode ser curada através de quê? Da oração, do poder de Deus. Mas também, eu quero perguntar aos irmãos: aqueles que nasceram já com enfermidade, eles podem adquirir cura também? João capítulo 9 vai dizer e falar a respeito da cura daquele cego, né? Então, meus amados irmãos, nós aprendemos que o espírito mal, o inimigo, tem este poder de adquirir enfermidade. Note que quando Jesus, se não fala a memória, Lucas capítulo 9, vai ali dar ordem, escolher, convocando, comissionando os 12 discípulos, vai dar poder e autoridade sobre o quê? Todas as enfermidades e repreender todos os espíritos maus. Então, meus amados, aqueles que se tornam ferramenta, eu vou sempre falar isso: ferramenta de Deus. Ele tem o poder, viu? Ferramenta de Deus. De Deus. Esse que quer ser instrumento de Deus, ferramenta, ele tem o quê? Poder sobre todas as doenças, todas as enfermidades. Doenças. Tem o poder sobre todas as enfermidades. Então, eu posso ser um instrumento, você pode ser um instrumento para fazer a vontade de Deus, e a cura divina vai acontecer através de nós. Segundo o que? A vontade de Deus. Jesus curou a sogra de Pedro da febre, logo depois expulsou demônios, logo depois chegaram ali uma ruma de enfermos, doentes diante de Jesus. Jesus curou tudinho. Jesus curou os outros enfermos que encontrava diante dele. Aí, um ponto que eu marquei, interessante: o plano da salvação de Deus leva em conta também a cura divina. Deus tem um plano de salvar a humanidade que estava perdida. E Deus ama o mundo de tal maneira que envia o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, objetivos, mediante aquilo que nós estamos estudando na Bíblia, na revista, é salvação, salvar. O plano principal de Deus, é de salvar o povo, mas também de curar, transformar,
renovar, libertar. Então o plano de Deus é salvação, mas o objetivo também é de curar, trazer conhecimento mediante Deus. Terceiro e último ponto daquele primeiro tópico, vai falar o que de nós? Como eu não estou falando heresia, ó. Não, o professor está falando que nós temos este dom, que nós podemos ser ferramenta. Eu vou falar e vou repetir diversas vezes até entrar na mente dos meus amados. Nós somos ferramenta de Deus. Vamos ver aonde? O terceiro ponto. Ao longo do Novo Testamento, né? Os apóstolos e os demais líderes da igreja primitiva, eles acreditavam, né, no poder, eles criam no poder curador do Senhor Jesus. De modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio de quê? Da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja. E se fosse o caso, também acompanhava de confissão de pecados, referência em Tiago. Sim. Assim cabe como responsabilidade os ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Então vai acontecer o quê? A cura. Através de quê? A responsabilidade está onde? Dos ministros. Aí vocês perguntam, mas eu não sou ministro. Mas você é o quê? Ferramenta de Deus. Você ministra a cura. Porque quando em 1 Coríntios 12, Jesus não está dizendo assim, não, vai ser só para os obreiros, vai ser só para o pastor. Não, mas aqueles que receberam o dom de curar. Não é? A Bíblia vai dizer, você deixa bem claro aqui, ó, o dom de curar. Não é o dom de. Cadê? Vamos 1 Coríntios 12. Aqui, ó. No versículo 9, 12, 9. Que o Espírito de Deus, ele dá o dom de curar. Então eu adquiro o dom de curar para quem? Para aqueles que perseveraram, aqueles que têm fé, que foi dito, né? É aqueles que buscar. Se eu quero ter o dom de ministrar a palavra, eu tenho que buscar. Se eu desejar ter um dom de curar, eu tenho que buscar, assim como os demais, né? Falar em novas línguas, milagres. É uma autoridade que é dada para todos. Mas a Bíblia ensina que nem todas castas, né? Fala até sobre a casta, que precisa de quê? Jejum e oração. Cada um aqui tem essa responsabilidade. É uma autoridade dada. Não é aquilo que, lógico, eu tenho que buscar, né? Entrar em comunhão, mas Deus já deu essa autoridade. Da mesma maneira, obedecer ela. De salvação. Eu confessei o nome de Cristo, eu estou salvo. Mas é preciso o quê? Eu andar na linha, né? Viver a obediência. Mas a autoridade já está me dada, essa autoridade. Diferente de buscar o dom. O dom de curar. Eu tenho que buscar, ter fé, acreditar que eu vou conseguir buscar e pelejar ali até. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Eu desejava. O dom de quê? Você sabe dizer? Não. Algo sobrenatural. O dom de falar em novas línguas. É um dom de Deus. Dado por Deus. O que foi que aconteceu? Eu recebi, sem falar nada. Jejuava, orava, pedia a Deus, Senhor, quero sentir aí este poder sobrenatural de Atos 2, um poder sobrenatural. Aí foi me ensinado a buscar. Eu orava, jejuava, subia monte, buscava mesmo, buscava. Aí chegou um dia, lá no monte, aí veio aquele fogo, querendo falar, eu me prendi, eu prendi muito na minha busca. Porque eu tinha medo de falar da carne, de mim mesmo.
Aí veio o pastor, colocou a mão na minha cabeça, aí ele falou, disse, deixa essas palavras saírem. Eu estava me prendendo, segurando, eu segurei. Vinha a palavra na minha mente, eu segurando, aí chegou um momento que, quando eu escutei isso, solta essas palavras, aí comecei de lá para cá, pronto, eu perdi um medo. Toda vez que eu sinto a presença de Deus, dá uma vontade de falar em línguas. Acontece que aí as pessoas perguntam, mas é só na igreja? Não. Tem momento que você do nada ali, lógico que você tem que buscar. Sozinho, você só tem aquela vontade. Já aconteceu comigo, eu na moto falando em línguas. Vem aquela rupiozinha bom, aquela vontadezinha boa, aquela ambientezinho bom, a gente pega e fala. Já aconteceu que lá no quarto, lendo a Bíblia também, vem. Quando escuto o louvor, dá vontade. Então, meu amado irmão, mas não seja o que? De aparência. Tem pessoas que querem viver de aparência. Quer falar, fala na igreja, mostra uma falsa santidade, mas quando da porta para fora, passa a ser outra pessoa, né? Eu escutei do irmão dizendo assim, eu me lembro até hoje, na igreja é santo, mas lá fora é Satanás. Então, que nós possamos ser aqui, mas também lá. Onde nós estivermos, nós temos que dar bons testemunhos, falar as coisas sabias de Deus. Não posso me introduzir, não posso estar na roda dos escarnecedores, falando mal de um, de A, de B, de C, caluniando. Não, tem que me reservar. Não deixar de ser, acho que essa palavra nem é certa eu dizer, deixar de ser amigo, né, das pessoas do mundo. Porque amigo somente de Deus. Mas não separar, né, por completo. Já tem pessoa que tem, vou dizer amigo, mas não é amigo não. Tem que ter amigo lá no mundo, pessoas do mundo. Como eu tinha lá no trabalho, colegas lá, eu conversava e me sentia muito bem com eles, pregava também a palavra, né? Mas eu não vou deixar. Mas o que eu devo o quê? Vigiar naquilo que eu falo. Posso esconder do pastor, não, o pastor não está me vendo, o presbítero não está me vendo, ninguém está me vendo. Mas Deus, que é o principal, está vendo. Então temos que ser santo na igreja e santo lá fora. Se comportar como um servo de Deus, se comportar como um cristão verdadeiro. Nossa boca tem que ser santificado, o nosso corpo santificado, não causar escândalo. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim: ai daqueles que entraram no escândalo, aqueles que é porta do escândalo, aquele irmãozinho ali está na boca do povo, todo mundo sabe, faz isso, faz aquilo, está se tornando escândalo. Aí as pessoas dizem assim, eu não sei se os irmãos sabem, eu já ouvi dizer, para ser crente que nem aquele ali, quero não. Aí as pessoas nunca veem porque está dando mau testemunho lá fora. Por isso que eu digo, está passando ali, ó, ao servo de Deus. Lá vai a serva de Deus. As pessoas têm que pensar nisso, pessoas lá de fora. Não entrar o escândalo. Então nós somos o quê? Nós temos o quê? Responsabilidade. Um terceiro ponto, nós temos responsabilidade de ministrar a cura. Aí, meu amado, algo que é utilizado, né, o azeite, né? Muitas pessoas pegam o azeite ali, mas como eu aprendi, meu amado irmão, que o azeite, né, o azeite ungido, é usado pelos presbíteros. Só que o pastor, ele dizendo, estudando, o pastor Roberto, que é um estudioso, ele diz assim, que os presbíteros, na época eu era diácono, que eu podia, tanto como o obreiro pode, estar ungindo. Mas é preciso o quê? Que aquela pessoa que está ungindo, ele venha a ser irrepreensível e preparado para isso. Um presbítero, trazendo assim um filtro do presbítero, um filtro é aqueles que vivem em obediência. Se alguém ou o irmão está vivendo em obediência com Deus, ela tem sim a autoridade de estar ungindo.
Mas a pessoa vive todo jeito. Aí pega o azeite ali, aí vai ungir fulano lá com lá. Se ela precisa da libertação e ela quer ministrar lá a libertação. Ela precisa da cura da alma e quer curar o irmão. É fácil, né? Olhar o defeito dos outros, né? Mas. Hipocrisia, né? A pessoa tem que ser tratada primeiro. Exatamente. Olha para o espelho. Começa a pregar com o espelho para você. Eu quero ver. Porque a Bíblia vai dizer assim: ó, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não vamos ser julgados. Quem que vai dizer? Vai para o inferno. Olha para o espelho, viu? Vai ser condenado. Vai queimar no fogo. Você nunca vai dizer isso para você mesmo. Você nunca vai apontar isso e dizer: tu está fazendo isso, né? Porque nós somos conhecedores dos nossos erros, né? Está fazendo isso de errado. Tu vai queimar no inferno. Divino. Aí, meu amado irmão, nunca vai acontecer isso. Então nós temos que fazer o que, irmã? Esse ano, olhar para nós mesmos, né? Fazer algum medo em nós. Se nós não se converter, vamos para lá, do lago de fogo. Mas que isso não vai acontecer, viu, irmão? Amados irmãos, tá bom? Perseverar, a palavra é essa: perseverar até o fim, nós seremos salvos, em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto, e o segundo ponto, meu amado, marquei várias coisas. Terceiro ponto, várias coisas. Mas eu quero trazer aqui apenas um rápido para nós entrar em um clamor. Em nome de Jesus. Vamos aqui, a origem, no ponto 2, a origem e consequências. A origem da doença. Vou resumir. A pergunta foi lançada para os irmãos. Onde foi a origem da doença, da enfermidade? Você sabe dizer? Por que entrou a doença, a enfermidade? Onde foi? A doença foi surgida quando o homem ele desobedeceu a ordenança do Senhor lá no jardim do Éden. Em Romanos vai dizer que por um homem entrou o pecado e a morte passou a reinar para toda a humanidade. E logo seguiu o quê? As doenças e as enfermidades. Então Adão abriu a porta do pecado, da morte e das enfermidades. Mas muitas pessoas vão ficar tristes, né? Mas como é que pode Adão fazer isso? Vamos se alegrar agora. Em Romanos, se vai à memória, capítulo 13, vai dizer que por um entrou o pecado, a morte e a doença, mas por outro, Jesus entrou a salvação, entrou a cura divina e perdão dos pecados através da pessoa bendita de Jesus. O mal entrou, mas Jesus veio anular e desfazer toda a maldição que foi lançada na humanidade. Jesus, aonde foi? Na cruz do Calvário. Que tudo isso aconteceu no ato de Jesus, que ele veio desfazer tudo aquilo que Adão começou, né? Então, surgiu lá, através do ato da desobediência, você vai ver na revista, trouxe o quê? Dor, enfermidades, e o pecado passou a reinar, né? Então, surgiu lá. No ponto 2 você vai ver que o pecado corrompeu a humanidade, mas já falando, e sim, o pecado corrompeu a humanidade e eles tiveram o quê? Tiveram uma consequência, foi várias, né? Várias punições, saiu do jardim, mulher passou a ter dores, então o homem passou a trabalhar. Uma coisa que está aqui na revista é o quê? Que o homem perdeu o quê? Através do pecado, da desobediência, o homem perdeu o quê? O fato que o pecado ele trouxe a doença para os seres humanos. Aí teve o quê? Um tempo limite na sua vida, diminuiu. Que antes era 900 e tarará, anos 800,
vivia, aí passou a reduzir para 120. Gênesis 6, 10. Então, essas foram as causas também, segundo que a revista está nos mostrando devido ao pecado, né? Mas, no ponto 3, você vai ver que multiplicou a proliferação de doenças. Então, meu amado irmão, você nunca viu tantos casos de enfermidade, de doenças que estão surgindo nos dias atuais. São muitas. Aí você vai ver que as enfermidades física e mental. A física, qual é a física? Temos a doença cardíaca, os diabetes, o câncer, o corona, matou muita gente. Me cita aí uma doença grave. Como era aquela doença que surgiu lá na... Esqueci até o nome agora. Tem um Covid. Pronto, é a ebola mesmo. A ebola, mas passou pouco tempo, é a ebola. Febre amarela. A que matou mais foi a Covid, no caso. Lá na tem alguns casos já, viu? Então, aí, vamos para a Bíblia. Passagem que fala que no princípio das dores, né? Vai falar sobre lá doenças, enfermidades que vão surgir naquele grande dia. No dia da volta de Cristo vai surgir a doença, as enfermidades. Então nós estamos vivendo no princípio das dores. Estamos vendo as enfermidades. AIDS também, enfermidade AIDS. Então, muitas, né? E mental, Alzheimer, perda de memória, né? Depressão, que gera suicídio, ansiedade e transtorno de demências, né? Então, são as enfermidades que estão aparecendo, né? Nestes últimos dias. Terceiro e último ponto. Agora vamos falar aqui daquilo que nós todos queremos, né? Jesus, ele tem o poder de curar. Jesus Cristo cura. A cura divina faz parte do plano de Deus. Jesus cura. O que podemos fazer para receber a cura divina? São os 3 pontos. Vou ler só o que está marcado aqui para nós ganhar tempo. O tempo está se estourando. 5 minutos, né, irmão? Mas dá tempo. A cura divina faz parte do plano de Deus, sim ou não? Sim, ele já fazia, operava lá no passado, assim como ele opera no dia de hoje. E ele declarou o quê? Que ele sara. Êxodo 15 e 26. Ele declara que ele sara. Então ele curou lá no passado. E no Novo Testamento, no tempo de Jesus para cá, você vai ver cura de... Por isso que eu perguntei no início, quais são as curas que Jesus operou? Aqui, ó, na revista. Cura da mulher do fluxo de sangue, do cego de Jericó, a filha de Jairo. Então, essas são as 3 referências que Jesus cura. Agora a pergunta para nós finalizar. O que podemos fazer para receber a cura? O que é que temos que fazer? São 3 coisas, né? Primeiro, é preciso crer que Jesus pode curar. É o primeiro passo, né? Crer que ele pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. E, terceiro, pedir também a oração, os líderes da igreja local que orem por nós, ungindo com o azeite, né? Com óleo. E não deixamos de perseverar na fé e na oração. Então Jesus ele tem um poder. É preciso o quê? Crer, confiar e pedir também ajuda os nossos irmãos que estão na linha de batalha, aqueles que estão na frente, aqueles que estão buscando. Então, meu amado irmão, nós estamos aqui
finalizando a lição de número 6, mas que nós possamos acreditar, ou melhor, é preciso nós guardar no nosso coração o seguinte fato, que Jesus, não podemos esquecer que aqui no nosso estudo foi falado, não sei se você percebeu, mas foi falado diversas vezes, que foi a cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus, ele sacrificando, ele salvou a humanidade, os cristãos, e cura, ele libera para aqueles que têm fé. Não podemos esquecer que a obra foi lá na cruz do Calvário. Bem, irmãos, entendidos?